e longa conversa, né? Aliás, é assim com pessoas, né, do meio político, né, com o tamanho do senhor, né? Presidente da República, né? Então, obrigado por nos atender. Presidente, bom, Davi Coimbra está aqui, Kelly Massa aqui, a gente está se vendo, Bom né? dia, Fica até melhor de presidente. conversar. Ele viu, o presidente começou, eu vou falar isso aqui porque o pessoal tá vendo as imagens, né? A minha cachorra, o nome dela é Nina Simone, presidente. E o presidente viu agora quando a gente conectou, porque ela estava alucinada. Eu não sei se ela é petista ou se ela é bolsonarista ou tucana, enfim, mas ela viu o senhor, ela ficou alvoroçada aqui, e o senhor estava me dizendo que o senhor tem cachorro aí também, né? Tenho três. Três? Cachorros. Como é o nome? Duas cachorras, uma chama-se Paris, outra chama-se Resistência. A Resistência é uma cachorrinha que foi criada na Virgínia, em Curitiba. Lá em Curitiba. E tem o Thor, que é um cachorrinho já com 18 anos, que está cego. Oh, meu Deus. Mas a Janja cuida dele. A Janja cuida como se fosse. A Janja é sua namorada, eu quero perguntar disso. Aliás, posso começar com o coração, Potter, antes da gente entrar no como diria Jorge Bastos Moreno? Perguntas, revista contigo, vai lá. O Moreno falava, presidente, primeiro assim, deixa eu falar uma coisa antes da gente começar a entrevista, que nós, ainda que presença de ex-presidentes aqui tragam paixões partidárias, nós não seremos em nenhum momento mal educados, como não fomos com o Fernando Henrique, como não fomos com Collor e como não fomos com Temer. Dito isso, presidente, como é que alguém que está na prisão, numa sala, consegue sair de lá namorando? E eu gostaria até que o senhor pudesse dar alguma dica, porque o pessoal está quarentenado agora e está com essa dificuldade um pouco no relacionamento, né? Depois, como diz o Moreno, depois a gente entra na chatice de CPMF, imposto, essas coisas mais sérias. Mas primeiro, como é que foi isso? O Kelly é o seguinte, você sabe que eu conheci a Janja num jogo de futebol com o Chico Buarque. E depois eu fui logo preso, nós começamos a trocar correspondência, como eu não tinha celular, era carta. Então nós escrevemos por volta de 580 cartas, sabe, um para o outro, durante todo o santo dia. E eu achei muito interessante. Você escreveu o quê? Poema para ela? Escrevia tudo que pode o amor imprimir na nossa mente, eu escrevia. Então, bom, foi uma coisa boa, sabe, depois de uma coisa ruim, depois da morte da Marisa, depois de eu ser preso pelas mentiras contadas pelo Moro, que eu ainda hei de provar, sabe, eu então conheci a Janja, estamos morando junto, e eu, obviamente, que pretendo um dia que acabar a quarentena, porque eu viajei para a Alemanha, para a França e para a Suíça, e eu voltei dia 12 de março e não saí mais de casa. E aqui em São Bernardo não é uma terra de fazer muito sol. Aqui faz dia muito nublado, muita garoa. Então eu estou sem tomar sol desde o dia 12 de março de 2020 e estou pedindo a Deus para esse vírus ir embora, para a gente poder, sabe, sair um pouco no sol. Assim, o senhor quer casar na igreja? Quero, não na igreja não, porque, sabe, eu quero casar. Eu quero casar, ela quer casar, então nós vamos casar. Tá com aliança? Deixa eu ver. Eu estou na aliança, eu vou na aliança. Ainda eu pretendo passar por esse dedo, sabe, logo. Presidente, eu estava falando para o senhor aí antes da gente começar a entrevista, que a primeira entrevista que eu fiz com o senhor foi em 86, eu suponho, 87, em Criciúma. Eu trabalhava no Diário Catarinense, lá no Salão São José, da igreja São José, no centro da cidade. Uns 2, 3 repórteres só. O senhor era sindicalista ainda, nem talvez pensasse em ser candidato a presidente, mas estava lá aquele político jovem, barba preta, cabelo preto, né? A gente via com planos, sonhos e tal. O que aquele jovem de cabelo preto e barba preta, até um pouco mais gordinho, se eu estava naquela época do que agora, o que ele diria para o Lula de hoje sobre a sua trajetória? O que ele apontaria que o Lula desse tempo todo fez de certo e de errado? Ô Davi, antes de eu responder essa pergunta, eu queria primeiro pedir licença para vocês para
para desejar um voto de solidariedade às pessoas que são vítimas do coronavírus no Brasil, tanto para os que estão contaminados quanto para os parentes das pessoas que já foram vitimadas com o coronavírus, e também no povo do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, hoje às 9 horas da manhã, tinha 35.557 casos, 825 mortos, sabe? E ontem morreram 35 pessoas. Então, eu quero prestar minha solidariedade a todo mundo. Eu ia prestar solidariedade, a semana inteira eu fiquei tentando ver o negócio da seca no Rio Grande do Sul, mas eu estou pego de surpresa com a quantidade de chuva, com a quantidade de gente que teve a casa alagada. E você sabe o que eu lembrava, Davi? Eu morei na Ponte Preta, em São Caetano, um bairro, e na Vila São José, e na minha casa entrava 1,5 metro de água. Eu morava na Ponte Preta, que enchia d'água. Eu tive na sua casa lá. Meu irmão comprou uma casa na Vila São José e encheu no primeiro ano quase 1,5 metro de água. É horrível, porque as pessoas agora estão limpando a casa, daqui a pouco dá outra chuva, suja tudo outra vez. Então eu quero prestar minha solidariedade às pessoas que estão passando por esse infortúnio, porque eu passei muito tempo da minha vida tendo enchente, muita enchente. E Davi, eu me considero assim, eu poderia te dizer que Deus foi muito generoso comigo. Porque tudo na minha vida foi acontecendo sem que eu esperasse que fosse acontecer. Eu nunca pensei em ser político, eu nunca pensei em ser dirigente sindical, e de repente eu me vi dirigente sindical, depois eu me vi dirigente político, depois eu me vi num palanque, eu jamais imaginei ser vereador, depois eu me vi candidato a presidente da República. E o orgulho que eu tenho é que eu fiz um programa de governo para 2002 a 2006 e um programa de governo de 2006 a 2010. E nos 2 anos que eu fiz, a gente conseguiu cumprir os 2 mandatos, mais de 100% daquilo que a gente propôs. Então, eu acho que eu tenho que agradecer, porque aquele sonho que eu tinha medo de não dar certo. Eu tinha um Wałęsa na minha cabeça, eu não posso fazer como Wałęsa, que foi presidente da República da Polônia, e quando foi candidato à reeleição teve apenas 0,5% dos votos, ou seja, um vexame total. Então eu acho que eu consegui realizar tudo aquilo que eu me propus a fazer, sabendo que o Brasil é tão carente que sempre tem muita coisa a fazer, e a minha tristeza é que o Brasil hoje está pior do que estava. Essa é a minha tristeza, é ver a regressão das poucas conquistas que o povo brasileiro teve, ele está perdendo isso. É muito triste. E aí eu quero aproveitar e cumprimentar a companheira Dilma, que eu espero que ela esteja assistindo o Timeline, eu espero que o Olívio Dutra esteja assistindo, que o Tarso Rogério esteja assistindo, que o meu companheiro Pimenta, presidente do PT, esteja assistindo, que os deputados todos do PT e dos outros partidos estejam assistindo, porque eu vou responder tudo que vocês perguntarem e eu quero dizer para você, com a mesma lealdade que você falou comigo, o seguinte, olha, Kelly, não tem perguntas irrespondíveis. Não tem pergunta difícil. Vocês estejam à vontade para perguntar o que vocês quiserem, como quiserem. Aquilo que eu não souber, eu peço ajuda aos universitários e a gente segue o programa. Presidente, tá? Atrás do senhor lá, ó. Atrás do senhor lá tem uma bandeirinha do PT. Eu estou vendo uma bandeirinha do PT lá. A gente, obviamente, fez um estudo aqui das suas últimas entrevistas, porque o Timeline obedece à timeline. É por isso que o programa se chama assim. As coisas mais próximas do dia, né? Aqui. E a gente sabe que em todas as entrevistas o senhor bate em Sérgio Moro e bate em Deltan Dallagnol, né? Mas ao mesmo tempo que a Lava Jato ela é complexa, ela é bem complexa, ao mesmo tempo ficaram ficou provado, presidente, o PT participando de um conluio de coisas bem ruins, tão provadas que bilhões voltaram, né? Eu não quero perguntar para o senhor sobre meia-culpa, né? Eu queria que o senhor falasse, conseguisse responder só isso. Eu sei que em algum momento o senhor vai bater no Moro do Dallagnol. Esqueça os dois por enquanto. Mas o PT participou de um processo com corrupção, com desvios éticos que rompiam com aquilo que o programa do PT criou lá em 1980. E eu queria que o senhor falasse sobre isso. Porque isso foi comprovado. O que aconteceu? O que aconteceu, presidente? Por que o PT se meteu nessa? Deixa eu lhe contar
uma coisa, ô Potter. Você pensa que eu gosto de falar mal das pessoas? Eu não gosto de falar mal das pessoas. Se você pegar a minha história, você vai perceber que eu sempre gostei de ser respeitoso com as pessoas. Veja, primeiro, vamos pegar a Lava Jato como exemplo maior desse país. A Lava Jato poderia ter sido um puta de um instrumento de combate à corrupção. Você lembre, você é testemunha, de que todas as coisas que foram criadas por mim e pela Dilma é que facilitou todo esse processo de operação. Eu nunca me intrometi em nenhuma decisão da Polícia Federal, do Ministério Público. Aliás, se tem na história do Brasil alguém que fomentou o crescimento e fortaleceu a autonomia dessas instituições de fiscalização, fui eu, reconhecida pela ONU, reconhecido por muita gente especialista no mundo. O que aconteceu de errado é o seguinte: você teve a corrupção na Petrobras, sabe? O presidente da Petrobras era do PT e não está envolvido. O presidente do conselho era do PT e não está envolvido. O conselho não está envolvido. Ora, você envolveu 2 diretores e alguns outros engenheiros que eram pessoas de extrema qualidade profissional na Petrobras, pessoas concursadas que tinham 30 anos de trabalho. E você sabe que se tem um cidadão que é culpado dessas pessoas existirem, é o próprio Moro. Porque o Moro manteve sob a sua tutela o Youssef, que era o cara que sabia dos corruptos. Esse cara teve 8 anos na escuta do Moro, desde o Banestado no Paraná. Então o Moro sabia de muitas coisas antes até de naufragar. O que houve de errado na Lava Jato? É que eles transformaram a Lava Jato num partido político e transformaram num processo com um objetivo bem interessante. É preciso tirar o Lula da campanha política de 2018, porque o Papa Francisco e qualquer eleitor saberia que eu ia ganhar as eleições no primeiro turno. Era preciso, então, inventar uma mentira, uma grande mentira e deslavada mentira para afastar a Dilma com o impeachment. E todo mundo de bom senso sabe que foi uma mentira, porque a companheira Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Ela fez o que muitos presidentes faziam, ou seja, postergar um pouco o pagamento, pegar dinheiro do orçamento para cobrir o final do ano. Todo mundo faz isso. Ela fez e ela, então, pagou o preço da sua própria Mas então, presidente, por que as empresas devolveram dinheiro se ele não foi roubado? Mas eu vou lhe falar por quê, se você deixar, se você não tiver pressa. Eu sou ansiosa, o senhor sabe, eu tenho a crise de ansiedade. Porque eu não estou dizendo que a empresa não tenha praticado corrupção. Se os caras confessaram, é porque praticaram. Se os caras devolveram dinheiro, é porque roubaram. Mas o que eu quero mostrar de desvio? Quando, na Alemanha, no Japão, num país em que você tem os juízes totalmente imparciais, quando uma empresa pratica um delito qualquer, você pune o presidente da empresa. Você pune a pessoa jurídica que cometeu, a pessoa física, você não pune a empresa. Porque quando você tenta punir a empresa, você está punindo milhares de pessoas que trabalham e que não tem nada a ver com aquilo. Olha o que aconteceu na Lava Jato. Eu queria que vocês fizessem uma entrevista, procurassem pesquisar, porque a Rádio Gaúcha deve ter um pouco de recurso para isso, como é que está vivendo os delatores. Os delatores estão muito melhor hoje do que quando estavam vivos. Porque quando eles estavam soltos, sabe, eles tinham que esconder o dinheiro que roubaram. Agora que eles fizeram um acordo com o Dallagnol e receberam grande soma de dinheiro para poder falar o que o Dallagnol queria que falasse, ou o Moro queria, eles estão com a tornozeleira no pé, alguns morando perto da praia, outros morando no condomínio, ou seja, eles, na verdade, eles legalizaram a corrupção. Tá? Quando eles deveriam ter deixado todos os trabalhadores da Odebrecht trabalhando e prender o dono da Odebrecht, que era o culpado se ele roubou. Se ele confessou que roubou. Agora, qual é o problema grave? Primeiro, nós fizemos uma operação em que o Ministério Público e o Moro compactuaram com uma parte dos meios de comunicação desse país. Uma parte do meio de comunicação. A Globo, ela dá sustentação a qualquer... Eu vou dar um exemplo para vocês.
O Dallagnol tentou se explicar esse dia, porque a situação dele ficou delicada com a participação do FBI. Ele teve 5 minutos na Globo para se justificar. Faz 5 anos que a Globo já tem mais de 400 horas de Jornal Nacional contra mim e nenhum minuto para me defender. Apenas para dar um exemplo. Então, deixa eu lhe contar uma coisa, Kelly. O PT, na campanha política, faz campanha como faz qualquer partido político. Em qualquer partido político. Por isso que nós do PT defendíamos o fundo eleitoral, o fundo público, para garantir, sabe, que houvesse um controle das pessoas, uma certa quantia de dinheiro que pudesse fazer com que houvesse controle do Estado, inclusive naquele dinheiro lá. Então, veja, quando eu falo grosso, eu falo por mim. Eu falo por mim, porque eu falo que o Dallagnol foi um moleque mentiroso, messiânico e irresponsável. Um cidadão que vai falar 1h30 numa entrevista coletiva, 1h30 ele fala que eu sou o dono de uma quadrilha, porque ele não envolve nem o presidente do Conselho da Petrobras, nem o presidente da Petrobras. Ele envolve diretores com quem eu tinha raríssimos contatos. E depois que ele faz a heresia dele, ele termina dizendo o seguinte: mas, presidente, não são provas, eu tenho convicção. Mas, presidente, o Moro me condena. E qual é a sentença do Moro? A sentença do Moro é crime indeterminado. Mas aí foi confirmada, ex-presidente, eu insisto na pergunta, assim, né, porque me parece, eu quero construir junto com o senhor essa leitura, né, se as empresas não roubaram, ou se pagaram propina, né, que seria pela lógica do Deltan, do Dr. Deltan Dallagnol, do Dr. Moro, enfim, pela lógica deles, pelo que eu compreendi, tinha pagamento de propina para ter os melhores contratos, e essa propina seria paga como forma de doação eleitoral, que seria uma maneira de lavar o dinheiro, foi isso que a Lava Jato disse, estou falando grosseiramente aqui. Se as empresas não roubar, por que elas devolveram? Porque elas são boazinhas, porque elas acharam legal, olha, estou com dinheiro sobrando, vou devolver? Kelly, eu não falei para você que elas não roubaram. Eu falei que se ela roubar, deveria ser punido o presidente da empresa, e não a destruição das empresas de engenharia no Brasil, ou a própria destruição da Petrobras. Agora está ficando claro, essa semana saiu mais notícia de que o FBI estava envolvido diretamente na orientação à Força-Tarefa do Paraná. Por quê? E que as empresas, porque a ideia de fazer esse processo todo nasceu no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Porque os americanos têm uma lei que, se tiver uma empresa que tem qualquer envolvimento nos Estados Unidos e praticou corrupção, os americanos processam. E essas empresas pagaram muito dinheiro para os Estados Unidos. Por isso é que eu falo, se essa pessoa confessou, é porque roubou, e se ele roubou, então que prenda ele, mas deixa a empresa funcionar, gerando emprego. Por que destruir a Petrobras? Por que destruir os estaleiros de Rio Grande e do Rio Grande do Sul? Por que acabar com a indústria naval? A quem interessa acabar com a indústria naval? A quem interessa acabar com a indústria civil brasileira, com a engenharia que trabalhava nos Estados Unidos, que trabalhava na Europa, que trabalhava no Oriente Médio, que trabalhava na África, que trabalhava na América Latina? Por qual eram os interesses dos Estados Unidos? Porque a Odebrecht estava fazendo o caso do navio. Então eu vou fazer a pergunta direta. O senhor roubou? É isso que eu estou desafiando o Moro. Eu estou desafiando o Moro. É por isso que até vocês poderiam propor ao Moro um debate, mas eu e ele junto, sabe? Um debate, ele com a acusação dele e eu com a minha defesa. Eu quero provar que o Moro é mentiroso. Eu quero provar que o Moro é mentiroso, foi falso, mentiu o tempo inteiro, no meu caso. Mentiu o tempo inteiro. Era necessário, e ele confirma isso depois que aceitou ser ministro do Moro, e ele confirma isso depois que ele efetivamente, sabe, não aceita nenhum dos argumentos que nós apresentamos. Eu levei 83 testemunhas, Kelly, levei 83 testemunhas, não valeu absolutamente de nada. Ele me condenou porque um cara que já tinha negado 3 vezes, trocou de advogado, e a obsessão do Moro era que alguém falasse que o Lula conhecia a pessoa. Quando o Léo Pinheiro foi depor e falou, sabe, o Lula sabia, aí foi a fé para ele me condenar. Então eu estou desafiando para o Moro. Estou desafiando o Moro que ele é mentiroso. Mas, ele presidente... não foi juiz, ele foi cabo eleitoral, mentiu na sentença e continua mentindo até hoje. É por isso que eu digo o seguinte, eu moro no mesmo lugar que eu morava em 1998. Sabe, então,
Outro dia eu contei numa rádio uma coisa que eu não queria contar, que até é triste, ou seja, eu falei para o seguinte, quer dizer, um cidadão como eu, que foi educado pela dona Lindu, que não tinha coragem de roubar uma bala quando morria de vontade de roubar bala, sabe, porque eu ficava tomando conta de um bar, não ia roubar depois de sair da presidência da República como o presidente mais bem-sucedido na história do Brasil. Então, eu não vou aceitar, eu não aceito, sabe, a acusação que eu roubei esse país. Eu não aceito. Mas, presidente, o PT passou ilibado por todo esse processo que envolveu o Congresso, as grandes empreiteiras, e que, de certa forma, ficou comprovado, como o senhor mesmo está dizendo, assim, o PT passou ilibado, não houve mancha no PT nesse tempo todo? Gente, sabe o que acontece, Davi? O PT é um partido de quase 2 milhões de votos. Imagina que a tua mãe, ela tinha muito mais chance de criar você se ela só tivesse um filho único. Mas se ela tiver 10 filhos, sabe, ela não consegue controlar os 10 filhos. Você imagina, o PT tem 2 milhões, o PT tem prefeito, tem vereador, tem deputado. Alguém pode cometer um erro. O que você tem que notar, Davi, o que você precisa notar e valorizar, é que mesmo quando eu era presidente da República, a Polícia Federal entrou na casa do irmão meu, que já morreu, entrou na casa dele. Eu poderia ter evitado, eu disse para o meu irmão, quem foi informado foi o presidente da República, não foi o seu irmão. Então, se você fez alguma coisa errada, você vai aparecer. A Polícia Federal foi lá, esculhambou a casa do meu irmão. Eu depois até pensei em chamar a Polícia Federal para discutir o que eles fizeram lá, porque eu sei o que eles fizeram lá. Eu falei, vou deixar barato para não pensar que o presidente da República está se metendo na defesa de um parente meu. E o Tarso era ministro da Justiça, tá? O Tarso pode ter a testemunha maior do que nós fizemos para valorizar a Polícia Federal, valorizar o Ministério Público. Se você pegar meu discurso, Davi, se você pegar meu discurso na posse dos procuradores gerais, você vai dizer o seguinte, eu dizia que eu quero o Ministério Público cada vez mais forte, cada vez mais responsável, só que os agentes do Ministério Público precisam ter noção que quanto mais importante for a instituição, mais responsabilidade ele tem que ter. Agora, o PT é muito grande. Quando você fala o PT feliz, o PT não. Se alguma pessoa fez, que pague. O PT, enquanto partido, é feito por trabalhadores, por pequenos proprietários, por lojistas, por pequenos empresários, para a classe média. O PT é muito grande e você conhece o PT no Rio Grande do Sul. A gente conhece tanto que nesse microfone aqui, presidente, o senhor saudou ele no começo da entrevista aqui, o ex-governador Olívio Dutra, ele disse pra gente que o PT tinha caído na vala comum da corrupção brasileira. Lá no comecinho do programa. Mas ele falou pra gente, ou seja, ele estava descontente com os rumos do partido. Não foram vereadores, né, presidente, que se meteram na escolha de Petrobras, né? Era gente grande. Deixa eu lhe falar uma coisa pra vocês. Eu acho que as pessoas que participaram do processo na Petrobras, sabe, são 2 diretores acusados de carreira de 30 anos de Petrobras. Pessoas que não teve nenhuma denúncia do movimento sindical, não teve nenhuma denúncia da imprensa, não teve nenhuma denúncia de ninguém. E olha que o sindicato do Rio de Janeiro, o sindicato do petróleo, é muito amigo do PT, as pessoas são petistas. Ninguém tem denúncia e tinha diretor de oposição. O Decélio Gabrielli nunca foi acusado. Ou seja, então se esses funcionários, e é importante lembrar, viu, Potter, que a Petrobras não faz concorrência, ela não faz licitação. Porque tem uma decisão da Suprema Corte feita pelo companheiro ministro Nelson Jobim, sabe, que não permitiu que a Petrobras fizesse licitação. A Petrobras, quando ela vai contratar um estaleiro, quando ela vai contratar, ela faz uma proposta de preço e quem oferecer menos ou mais próximo daquilo que ela fez é que ganha. Então, a minha tese é o seguinte, querido, ainda pode haver pessoas que cometam desvios. Pode haver, você não viu agora gente vendendo respirador, gente roubando máscara. Outro dia passaram os militares roubando a comida que era para dar para os pobres, não sei de onde. Você tem sempre ovelhas negras em qualquer. Mas você não pode tentar, sabe, colocar um partido. Agora pegaram o Serra, não sei se é verdade ou não, mas o Serra apareceu um dia na imprensa e desapareceu. Se é o Lula... Deixa eu pegar esse ponto. Esse ponto é interessante. Porque é inacreditável, neste ponto, como são parecidos
os discursos do senhor e do atual presidente da República, Bolsonaro. Vocês dois odeiam a Globo. É a Globo que inventa essas histórias todas? A Globo quer derrubar todo o presidente da República? Porque o Bolsonaro bate todo dia na Globo, presidente. Deixa eu lhe contar uma história. Para ficar muito claro, eu duvido que a Globo tenha sido tratado com mais respeito do que quando eu fui presidente da República. Acontece que no tempo que o Fernando Henrique Cardoso governava, você tinha um pensamento único em defesa do Fernando Henrique Cardoso. Quando eu fui eleito presidente, você teve um pensamento único contra o Lula. A Globo, ela não aceitava o Bolsa Família em hipótese alguma. Ela não aceitava. O Alicano, que era o diretor responsável, o pequeno Deus da Globo, ele não aceitava. Fazia matérias contra o Bolsa Família. Chegava a dizer para mim, não, o Lula tem que construir ponte, construir estrada. E eu dizia, o dia que o povo comer cimento, comer ferro, eu vou priorizar a ponte e estrada. Mas enquanto o povo tiver fome, eu vou priorizar feijão e arroz para essa gente comer. E graças a Deus consegui, ser reconhecido pela ONU como o Brasil sendo o país que acabou com a fome. Então não há perseguição. É que a Globo ela trata diferentemente as pessoas. A Globo não gosta do Bolsonaro. Mas ela adora a política econômica do Guedes. Ela adora, a privatização. Ela adora tirar direitos dos trabalhadores. Tudo isso ela concorda. Então a minha divergência com a Globo é na questão política. Eu estou dizendo para você, é pelo menos impensável que um jornal de televisão, que uma televisão importante, ela passe tantos anos sem dar uma única notícia sobre o político que era o mais importante. Quando as pessoas falam, presidente, isso que o Potter disse, que o senhor, porque nos parece que os comportamentos são parecidos, assim, a gente fala, né, uma simetria ou uma falsa simetria, como alguns falam, né, entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro, né, que vocês dois odeiam a Globo, que vocês dois reclamam de jornalistas, que os apoiadores do presidente Bolsonaro acham também que tem perseguição, os dois polos se encontram, de fato? O senhor é parecido com o... Aliás, o senhor já falou com o Bolsonaro? Não, nunca falei. Nunca falei e governei 8 anos com ele sendo deputado. Eu acho, Kelly, que alguém que fala que a semelhança entre o Bolsonaro ou é ignorante ou tem má fé. Porque você veja, eu fui acusado nesse país de excesso de democratismo. Eu, para fazer as políticas públicas que eu fiz e que deram certo, eu convoquei 74 conferências nacionais. Foram 5 milhões de pessoas que ajudaram a definir política pública do meu governo. Por que você acha que eu deixei o governo tão bem avaliado? Não era pela minha beleza. É pelo envolvimento da sociedade nas discussões das políticas que eu fazia. Não eram propostas minhas. Não era competência minha, eram coisas discutidas com a sociedade. E participaram mais de 5 milhões de pessoas. Primeiro a gente fazia a conferência municipal, depois fazia a conferência estadual, depois fazia a conferência nacional. Quando eu fui fazer a conferência com a LGBT, algumas pessoas que trabalhavam comigo da segurança não queriam que eu fosse, sabe, com medo de algum travesti me beijar. Sabe? E eu falei, eu vou no encontro, se me beijar eu também beijo. Não tem esse preconceito. Fui no encontro com mais de 2.000 pessoas, extraordinário a proposta que eles fizeram e os discursos muito maravilhosos. E eu dizia para eles, é engraçado que as pessoas têm preconceito de vocês na política, mas as pessoas não têm preconceito, sabe, quando vocês vão pagar imposto de renda. As pessoas não têm preconceito quando vocês vão votar. Então, Kelly, eu sou. Mas eu já fiz essa comparação também. Eu sei que o senhor é democrata, mas eu já fiz essa comparação também. Eu concordo com o Potter, porque quando a gente fala, o senhor reclama dos jornalistas e o senhor falou regular a mídia e o senhor fala e essas coisas assim nesse tom, a gente automaticamente faz essa associação. Mas quem é que quer regular a mídia? Quem é que sabe? Tô abrindo para o senhor aqui uma percepção. E aí eu me lembro que o senhor. Diga. Não repita isso, não. Eu não brigo com jornalista. Eu não brigo com jornalista. Romano!
Eu tenho relação com a imprensa desde 1975. Eu acho que o meu problema com a imprensa é o seguinte. O meu problema com a imprensa é que a imprensa, o jornal, a revista, pode escrever o que quiser, porque é dele, ele que fez, ele comprou, pode escrever o que quiser. Mas se ele é um órgão de informação, ele tem que dar informação. Se ele tiver algum pensamento político contrário, ele faz o editorial. No editorial, ele diz o que ele quer. A televisão é uma concessão pública. A televisão tem mais responsabilidade de ser honesta. Se eu cair, diga que eu caí. Se eu quebrei a cara, diga que eu quebrei a cara. Se eu estou de azul, diga que eu estou de azul. O que não pode é inventar. Vocês sabem, o que eu acabei de dizer para vocês, vocês sabem que eu já tenho mais de 400 horas de jornal nacional contra mim. E o Moro tem 400 horas favoráveis. A Globo agora está com uma tarefa difícil, eles não vão reconhecer, mas ele tem que sustentar o Moro. Ele tem que sustentar o Moro. Mesmo quando sai matéria do Intercept, a Globo só citou 2 vezes o Intercept. Uma, porque o Intercept citou o Faustão, que foi preparar o Moro para falar, segundo a matéria do Intercept, e outro, o Roberto Dávila, porque o Roberto Dávila trabalhou com Barretão para arrecadar dinheiro para fazer o filme Lula, Filho do Brasil. Vamos avançar então, presidente. Boa, isso é bom. Vamos pensar na próxima eleição. O senhor começou falando que todo aquele processo da Lava Jato é para tirar o senhor de 2018, vamos pensar em 2022, certo? Vou criar uma situação para o senhor... Não, mas pode ficar claro, para não ter dúvida, porque faz tempo que eu não converso com o povo do Rio Grande do Sul. Deixa eu lhe contar outra coisa. Quem roubou, pague pelo que fez. Você apurou, você provou. E qualquer um que roubou não tem tamanho, não tem cor e não tem, sabe, não tem sexo. Você vai preso. Agora, quem não roubou não pode ser acusado com falsidade. Eu só quero te dizer o seguinte, para você ficar bem claro, o Moro é mentiroso e o Dallagnol é um moleque responsável. O presidente, o senhor está rancoroso, eu fui pesquisar o seu signo, o senhor está focado no Moro. O Bolsonaro deveria, o Moro deveria ter sido exonerado pela quantidade de mentiras que ele contou no processo. Eu estou dizendo para vocês, eu não estou inventando, eu tenho um processo. É só vocês acompanharem. E o Dallagnol deveria ter sido exonerado desde que ele passou 2 horas me acusando e no final ele disse, não me peçam provas. Mas por que a segunda instância também lhe condenou, presidente? Porque a segunda instância votou naquilo que o Moro escreveu e não votou na defesa. Ô Potter, você é aqui do Rio Grande do Sul. Você é do Rio Grande do Sul. Davi, você é do Rio Grande do Sul e você é do Rio Grande do Sul. Só para vocês terem ideia, a loucura que aconteceu, é que o TRF4 passou o meu processo na frente de 1.700 processos. O meu processo foi passado na frente de 1.700 processos. Alguma coisa estava errada. A segunda coisa, os 3 votos foram iguais, para não permitir o direito do embargo de infringentes, que seria julgado por outra instância dentro do próprio TRF4. Mas é muita gente contra o senhor, presidente. É impressionante como tem gente contra o senhor em vários pontos. Não é muita gente contra o Lula, tem muita gente favorável. Não, certamente tem. Tem muita gente favorável ao presidente Bolsonaro. Mas assim, é FBI contra o senhor, a Globo contra o senhor, a Quarta contra o senhor, o Moro, o Dallagnol, a gente sabe já que são contra o senhor, né? Eu não estou dizendo que a Globo está contra mim. A Globo tem lado nessa briga. Sim, contra o senhor. Falou 400 horas falando mal do senhor, está contra o senhor. É muita gente contra. Se você acompanhou esses processos todos, você vai perceber que no artigo do Moro chamado Manipulite, sabe, que é um pouco da cópia daquilo que aconteceu na Itália das Mãos Limpas, o Moro diz textualmente, eu só posso prender se a imprensa ajudar. Olha, o que acontece, o que é grave é que vocês têm que entender, e peço a Deus quando acontecer com vocês, é você ser condenado pela opinião pública antes de algum juiz ler o inquérito. Porque tem gente que se autocondenou porque não podia mais sair na rua. Eu fui o único cara, Porta, eu quero terminar dizendo isso para você. Eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para a embaixada. Acontece que eu era presidente da República, eu fui presidente da República, eu tenho 74 anos, eu não ia querer aparecer nas manchetes dos jornais como fugitivo.
Eu fui lá para Curitiba para ficar pertinho do Moro, sabe? Porque eu queria Eu já tô achando que tem uma relação de amor aí, presidente. O senhor falou tanto do Moro. É 10h45 o sinal. Eu preciso rodar, que eu quero falar de uma outra coisa, que é o discurso do Mano Brown na eleição de 2018. Ele falou que a esquerda perdeu a conexão, e isso o senhor sempre teve, essa conexão com o povo. Eu lembro do senhor falar, a crise lá fora é um tsunami, aqui vai ser uma marolinha. É um tipo de comunicação que as pessoas entendem. Ou o senhor dizer que a economia não está uma Brastemp. O senhor sempre teve essa conexão com a pessoa que está lá. E aí, quando dava alguma crise, alguma coisa, o senhor buscava o povo, o que aí, o senhor vai ficar bravo, mas eu vou dizer, o Bolsonaro está fazendo igual agora, né? Está indo lá no povo, não. Mas, enfim, voltando, o que eu quero perguntar? A esquerda, o PT, o senhor, perderam essa conexão, eu faço muita coisa, o senhor sabe que eu falo, eu gosto de falar. A esquerda perdeu a conexão, Mano Brown estava certo na eleição, que perdeu a conexão com a periferia, até com os evangélicos, né, que votaram no Bolsonaro. O que houve? Kelly, as eleições não acontecem assim. Sabe, obviamente que o PT, depois de 40 anos, deve ter mudado alguma coisa, as pessoas ficaram mais velhas, as pessoas aprenderam mais, as pessoas estão mais cansadas, mas tem muita jovem. Possivelmente, o Mano Brown, sabe, que é um companheiro porque eu tenho uma profunda admiração, sabe, o Mano Brown deve ter feito o julgamento pelo meio ambiente que ele vive. Ele pode ter constatado que o PT não está indo mais lá, e se ele falou que ele for vedado, o PT tem que aprender a lição. Isso eu acho que é importante. O PT sempre teve a primazia de tomar decisões discutidas pela base do PT. Aqui no Rio Grande do Sul, você lembra dos governos do Olívio Dutra, do governo do Tasso, do Raul, tanto no governo, as pessoas acusavam o PT de tanto convocar reunião, de tanto convocar coisa para disputar. Sabe, eu acho que o PT, por exemplo, tinha uma coisa que era sagrada, que era o orçamento participativo, sabe, que ele não está mais funcionando e a gente não está divulgando ele como a gente divulgava no passado. Ou seja, era uma coisa muito rica você imaginar que um povo de uma vila decidiria numa plenária qual seria a obra que ele desejava para o seu bairro. Essa era uma coisa nobre, sabe, a gente perdeu. Então, possivelmente, o Mano Brown tem a razão em função do bairro dele, mas certamente não é verdadeiro para todos. Viu, Kelly? Agora, Kelly, só para dizer uma coisa para você, eu não tenho ódio. Não tenho ódio. Eu sou um homem que a dona Lindu aprendeu a não ter ódio. Agora, eu não posso deixar de tratar um cidadão que não me respeitou e me acusou de chefe de quadrilha. E ele nem se dá conta que a Justiça. Vou fazer uma brincadeira com o senhor, nós vamos até 10h55, o senhor não pode mais citar nome de Moro aqui. Porque nós temos que ter... Não é o Moro, é o Dallagnol. Ele não dá nem conta que a Justiça Federal, sabe, de Brasília, já anulou o pó-importe da quadrilha. Ele já nem se deu conta mais, anulou. Presidente, a gente quer falar de mais assuntos, a gente precisa mudar de assunto. Eu duvido que vocês perdoam. Tem um tema que o senhor está abordando aí, presidente, que o senhor está abordando, sobre o PT. Eu me lembro que nos anos 80, nos anos 90, sobretudo quando o Brizola ali era uma liderança importante, e até disputou com o senhor em 89, pau a pau, depois foi seu vice em 94, o PT fazia de certa forma, uma acusação ao Brizola de que ele era o grande caudilho do PDT, o PDT era um partido do Brizola. O PT não se transformou no partido do Lula? O senhor não, de certa forma, a sua dimensão, a sua estatura, não sufocou o PT e as possíveis lideranças que poderiam surgir? O PDT é melhor agora ou era melhor quando estava o Brizola? O senhor está perguntando para mim ou é retórico? Veja, ninguém vira líder porque quer virar líder. Você vira dirigente, você vira burocrata. Agora, líder, é preciso que o povo queira um líder. E o Brizola era uma figura amada pelas pessoas do PDT. Ele era amado. Eu fiz campanha com o Brizola em 89, ele me apoiando. Eu vi como é que aquele povo do Rio de Janeiro tratava o Brizola. Era quase como se fosse um deus, aquele povo correndo atrás do Brizola. Sabe? Depois de perder 89, depois de perder 94, 94 já foi uma eleição difícil. O Brizola teve muito pouco voto em 94, sabe?
Eu queria que o Brizola fosse candidato ao Senado para ele pelear, sabe, no Senado com o Antônio Carlos da Bahia. Ele não quis, ele quis ser vice. Mas, e você não é líder porque você quer. Eu não sou importante no PT porque eu quero. Eu sou importante porque o PT quer. A hora que o PT não quiser, o Lula desaparece. Tá, e como é que vai ser como é que vai ser 22, presidente? A gente tem que chegar nesse assunto. O Davi faz um bom preâmbulo para a gente chegar em 2022. O PT vai ser retirado, porque a rejeição ao PT é muito grande. O senhor sabe que a rejeição ao PT ajudou o Bolsonaro a ganhar uma eleição no Brasil. Eu não estou falando nem quem formou o Bolsonaro, a gente precisa de uma hora a mais para a gente discutir isso aí. Mas o PT vai se retirar, vai ser um nome mais ao centro, não vai ser? O Ciro anda reclamando do senhor. Como é que vai ser esse cenário? Eu sou muito agradecido. O senhor falou mal da Frente Ampla dias desses. Eu sou muito... Por que o senhor não assina essa Frente Ampla? Eu estou muito lisonjeado com o tratamento que vocês estão me dando, mas é preciso que a gente deixe as coisas claras para a sociedade. Porque você está perguntando para mim responder, não para você, para mim responder para o cara que está nos ouvindo. E a verdade é o seguinte, o PT agora se inventou uma história de que há uma rejeição ao PT. Porque o PT só tem 40% que não vai ganhar, porque... Deixa eu contar uma história para vocês, pelo amor de Deus. O PT, com 7 anos de idade, foi para o segundo turno em 89. Depois de 94 e 98 não teve segundo turno. Presidente, o senhor entendeu o que eu falei? Eu falei de 2018, presidente. 2018 e 2020. Eu vou chegar lá. A história não começou em 2018 e não termina em 2018. Então o PT foi vice 2 vezes, o PT foi segundo lugar 3 vezes e o PT ganhou 4 eleições. Não, é o maior partido da democracia recente brasileira, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Por isso que eu pergunto por que há a rejeição. A rejeição colabora com o Bolsonaro. Então, o senhor está elogiando o Bolsonaro. Se a rejeição ao PT não ajudou o Bolsonaro, o senhor está fazendo o maior elogio da história do Bolsonaro. Não, quem ajudou o Bolsonaro foi, por exemplo, as pessoas que não quiseram votar no PT. Eu vi o Trump dizer uma coisa sobre as eleições dos Estados Unidos. Depois que terminou as eleições, alguns artistas importantes começaram a falar mal do Trump. Ele falou, engraçado, falando mal de mim. Por que eles não foram votar na candidata deles? 8 milhões de pessoas deixaram de votar e a Hillary perdeu as eleições. Presidente, peraí, fica aqui, tá? A gente tem que pagar um intervalo comercial. O senhor fica aqui, nós vamos pro intervalo. O pessoal pode ficar na imagem, tá? Não, vamos pro intervalo, tá? Augusto que tá na mesa, vai pro intervalo, porque se nós não pagar, presidente, a crise econômica tá horrível, nós precisamos pagar, o senhor fica e a gente já volta. Eu sei. E é fica aqui, continuar investindo. Intervalo. Gostinho de biscoito caseiro. Sabe quando bate aquela lembrança de casa, mesmo estando longe? Com a Biscoito Zezé, esse sentimento te acompanha em todos os momentos. Do pão de mel ao folhado doce, do mignon ao folhado maçã e canela. Seja no chimarrão, no café da manhã em família ou na escola. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos. O brasileiro passou a consumir 2 litros de vinho por ano e os espumantes cresceram 16% em 2019. A família Salton é líder quando o assunto é espumante, desde 2005, segundo dados da Nielsen. A Salton conquistou também o reconhecimento como a marca de espumantes mais lembrada pelos gaúchos, segundo a pesquisa Marcas de Quem Decide. Beba com moderação. Bem mais que leite é acordar cedinho, sentindo esse cheirinho do leite com café. Bem mais que leite, sim, contém tudo de melhor. A vida em sol maior, você cuidar de mim. Bem mais que leite é Santa Clara, ser feliz assim é coisa rara. Cooperativa Santa Clara, bem mais que leite. Manter a distância segura no trânsito e o distanciamento social são atos de empatia. Coloque-se no lugar do outro. Se sair de casa, lembre-se de ficar do lado da vida. Distância salva, no trânsito e na vida. E se puder, fique em casa. Movimento Empatia no Trânsito. Detran RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Manutenção automotiva é com a Wonder. A chegada das baixas temperaturas pede cuidados especiais com o nosso carro. Os carregadores inteligentes de bateria da Wonder possuem tecnologia de alta eficiência para melhor qualidade no carregamento e conservação da carga. O modelo CIV 160 conta ainda com função de carregamento em baixas temperaturas. São ideais para carros, motos e outros veículos. Conheça também os auxiliares de partida. O melhor e mais completo mix de ferramentas profissionais. É bom trabalhar com Wonder. Ninguém tem passado tanto tempo com você quanto eu. A sua casa. E tenho visto tudo que você tem aprendido. Aprendeu até que para algumas coisas não existe tutorial ou videoaula. O que será que vamos aprender juntos amanhã? Escute sua casa. Tramontina. O prazer de fazer bonito. Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996995218. Estamos de volta com o Timeline. Ex-presidente Lula está aqui com a gente. Ex-presidente, a gente volta com o tempo já estourado. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor foi sincero com a gente durante 40 e poucos minutos. Eu estou avisando já. É uma pergunta para... É possível que eu vou perguntar para o senhor. Eu quero que o senhor responda para mim com sinceridade. Se no segundo turno de 2022 apontarem Bolsonaro e Moro, quem o senhor ajuda? Eu votaria em branco, porque os dois não mereciam meu voto. Se eu não contar, primeiro não vai acontecer isso, Potter. Esse é o tipo da pergunta que ela não pode acontecer, presidente. Não pode acontecer. Não pode acontecer. O Moro se está na disputa, o Bolsonaro ganhou uma eleição e hoje está ficando mais claro. Eu acho que o PT deveria ter brigado mais para poder apurar a questão do fake news, sabe, que foi uma repetição daquilo que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. Eu acho que nós temos que chegar a 2022, ver quem é que vai ser candidato, ver quem vai ser candidato nas oposições. Eu não tenho nenhum problema se sair Fernando Haddad, se sair Flávio Dino, se sair Ciro Gomes, se sair quem quer que seja. Lula pode sair? Turno. Eu não sei. Eu não vou dizer que não vou sair. Eu acho que tem gente nova crescendo e que pode ser candidato. Mas eu embora tenha 74 anos de idade, eu estou me preparando para ter energia de 30, e às vezes eu falo sempre que eu também, sabe, tenho muita vontade de recuperar a democracia nesse país. E eu ajudarei a recuperar sendo cabo eleitoral de um bom companheiro. Agora, o que não pode, o Kelly, Potter e companheiro Davi, é tentar insinuar uma heresia de que o PT é responsável pelo Bolsonaro. Eu tô bem nervosa com o intervalo, presidente. Eu sou muito fiel a quem tá em cima de mim. Então eu posso convidar vocês a gente continuar nessa sala aqui e fazer mais uma pergunta em gaúchozh.com. Pode ser, Potter? E aí quem tá nos vendo pela imagem, a gente vai continuar. O timeline vai ficar por aqui, nós vamos fazer um intervalo, mas fiquem todo mundo aqui. Stucker, vem na imagem, por favor, pra desmutar o microfone. Nós vamos continuar aqui, tá, gente? Esse é o Timeline. Obrigado, Fica, presidente, pelo seu carinho, sua atenção com a gente aqui. A gente volta amanhã com mais o programa. Agora tem notícia na certa, depois chamada geral, primeira edição. Quem continuar em Gaúcha ZH vai continuar vendo um pouquinho mais aqui da nossa entrevista com o presidente Lula. Valeu, gente. Já voltamos. E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa? Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara. Quem entende de disfunção erétil são os médicos da clínica.
Não há acidentes, conforme a EPTC. Muita lentidão na Protásio Alves, entre a Manuel Elias e a Tenente Alice. Envolvem mudanças no IP Saúde, super importante um deles, viu?